A Ucrânia acabou de implantar uma das peças de tecnologia militar mais emocionantes e inovadoras que o mundo já viu, e está tornando as forças aéreas da Rússia absolutamente inúteis. É chamado de Sky Sentinel, uma torre de metralhadora alimentada por inteligência artificial, com a inteligência e o poder de fogo, para derrubar drones e mísseis russos com facilidade. Aqui está uma olhada mais de perto no que é, como foi feito e do que é capaz. O Sky Sentinel pode não parecer revolucionário ou impressionante à primeira vista. É composto por uma metralhadora M2 Browning de calibre 50, montada em uma torre rotativa que pode girar 360 graus completos e disparar em alvos ao seu redor. Torres como essa são usadas na guerra há décadas. Isso não é novidade. Com operadores humanos ajustando a direção e elevação da arma e escolhendo o momento certo para disparar. Mas o Sky Sentinel não precisa de nenhum operador humano. É totalmente alimentado por inteligência artificial, sem necessidade de intervenção manual. A inteligência artificial cuida de tudo, desde identificar alvos até ajustar a mira e atirar. Enquanto isso, os soldados ucranianos só precisam se preocupar em posicionar a torre e ativá-la. Então eles podem simplesmente sentar e assistir a mágica acontecer. A inteligência que alimenta o Sky Sentinel foi criada inteiramente na Ucrânia, e os desenvolvedores enfrentaram inúmeros desafios durante sua criação. Eles tiveram que garantir que o Sky Sentinel identificasse com precisão alvos viáveis. Ele precisa distinguir drones e mísseis de pássaros, além de travar instantaneamente em seus alvos. Além de calcular a velocidade e direção do movimento deles. E até mesmo levar em conta outros fatores, como resistência do vento, para calcular a direção, ângulo e momento perfeitos para disparar seus projéteis. E tem que fazer tudo isso em frações de segundos. Não há tempo para hesitação ou atraso ao lidar com os intensos ataques aéreos da Rússia, quando vidas militares e civis estão em jogo. Além de tudo isso, a torre em si precisa ser impecável do ponto de vista mecânico, para trabalhar perfeitamente com a inteligência artificial e atingir seus alvos com sucesso. Em entrevista à United 24, a equipe de desenvolvimento do Sky Sentinel detalhou alguns desafios enfrentados no projeto. Um dos maiores obstáculos de engenharia para esse tipo de arma é algo chamado folga mecânica. Em termos simples, isso se refere ao fato de que até mesmo os menores movimentos mecânicos podem levar a erros de mira. Se a mira da torre estiver desalinhada por um único milímetro, pode falhar em atingir seu alvo, desperdiçando muitas rodadas. Mesmo com uma inteligência artificial avançada, cérebro e um sistema de radar de alta qualidade para localizar e travar nos alvos, a torre precisa ter uma estrutura mecânica sólida. Ou tudo desmorona. E é importante lembrar que esta é uma máquina em movimento rápido. Uma torre pode girar em 360 graus completos, além de elevar e abaixar sua metralhadora. Além disso, muitas vezes estará em movimento, sendo transportada nas costas de caminhões e plataformas móveis. Com todo esse movimento e inúmeros componentes complicados, é fácil imaginar como uma pequena peça poderia sair um pouco do alinhamento. É por isso que os engenheiros do Sky Sentinel tiveram que garantir que cada aspecto do design e construção desta torre estivesse perfeito, como um dos engenheiros explicou. Precisamos criar um sistema que se movimente significativamente sem folgas mecânicas, e não só se mova, mas também dispare, lidando com o recuo. O engenheiro-chefe acrescentou que estamos resolvendo dezenas de microdesafios para que tudo funcione como um único sistema integrado. Sem folga mecânica, sem atrasos de software, óptica impecável e disparo preciso. Tudo precisa funcionar em perfeita harmonia. Obviamente, demandou muito tempo e esforço para conseguir isso. E toda a mecânica do Sky Sentinel foi montada e testada completamente. Na Ucrânia, nos campos de treinamento e até mesmo em cenários de combate real. A Ucrânia também teve que obter componentes-chave, como sensores de alta resolução, câmeras dia-noite, sistemas ópticos multiespectrais e lasers de precisão de vários países ao redor do mundo, já que não pode fabricá-los por si só. Esses componentes de mira e localização de alcance funcionam como os olhos e ouvidos da inteligência artificial, fornecendo uma visão clara e contínua do céu e do ambiente ao redor, permitindo que a inteligência artificial identifique, localize e comece a atirar em seus alvos instantaneamente com uma precisão incomparável. Quando um alvo ultrapassa o limite de alcance, a inteligência artificial ganha vida.
realizando incontáveis cálculos matemáticos complexos instantaneamente e continuamente para entender a trajetória de voo do alvo e mirar nos lugares certos. Leva em conta dezenas de fatores num piscar de olhos, como vento, deriva, vibração da torre e lavagem do rotor, resultando em um direcionamento tão preciso que cada rodada disparada tem uma grande chance de atingir seu alvo. É quase como se a torre estivesse disparando rodadas guiadas, exceto que não está. Ele usa munição calibre 0,50 padrão, que é barata, simples e abundante. E a acessibilidade é um dos maiores benefícios que o Sky Sentinel traz para a mesa. Cada unidade custa apenas $150 mil para fazer. Isso é incrivelmente barato quando comparado a sistemas de defesa aérea como o Iris-TS-LM alemão, que custa cerca de $185 milhões, ou o Patriot dos Estados Unidos, que custa aproximadamente $11 bilhões. Claro, o Sky Sentinel não é nem de perto tão complexo ou poderoso quanto qualquer um desses sistemas, mas ainda é uma arma de defesa aérea muito impressionante e capaz, pronto para derrubar grande parte das ameaças aéreas que a Rússia pode enviar à Ucrânia. Poderia eliminar facilmente drones Shahid, que custam cerca de $50 mil cada. E é muito mais custo-efetivo usar uma torre de $150 mil para eliminar enxames de drones do que disparar dezenas de caros mísseis interceptadores em vez disso. Isso é essencialmente importante agora, em um momento em que a Ucrânia precisa ser econômica com seus recursos e enfrenta alguns dos maiores e mais intensos ataques aéreos desde o início da guerra. Há apenas alguns dias, o país teve que lidar com o maior ataque de mísseis e drones do conflito, com a Rússia, lançando mais de 500 drones e cerca de uma dúzia de mísseis na capital ucraniana de Kyiv, matando uma pessoa e ferindo outras 23. E este é apenas um de um número crescente de ataques. As estatísticas mostram que a Rússia aumentou seus ataques de drones em junho e julho em cerca de 500% em comparação com os meses anteriores. Com Fred Kagan, um membro sênior do American Enterprise Institute, afirmando que os ucranianos estão sendo atacados com um nível de intensidade sem precedentes. Eles necessitam urgentemente de diversos tipos de defesa aérea. A Ucrânia nem sempre pôde contar com aliados globais para fornecer os sistemas e mísseis necessários. Porém, está demonstrando capacidade de criar alternativas poderosas e custo-efetivas, como o Sky Sentinel. A United 24 estima que 10 a 30 dessas torres seriam necessárias para proteger uma única cidade. Isso equivale a cerca de 15 a 45 milhões de dólares em equipamentos, o que ainda é notavelmente barato comparado aos altos preços de unidades de defesa aérea mais complicadas. Ademais, como citado antes, esses sistemas utilizam munição comum e acessível, ao invés de projéteis inteligentes ou mísseis onerosos, eliminando a preocupação com elevados custos operacionais. É até relativamente eficiente em termos de energia, então não vai sobrecarregar as redes de energia locais quando for implantado. Além de ser um meio acessível de defesa aérea, o Sky Sentinel também é uma opção altamente móvel. Montado em um reboque, ele pode ser facilmente movido para onde for necessário. Reposicionado e redistribuído em locais estratégicos em toda a Ucrânia, seja ao longo das linhas de frente, ou mais profundamente no território do país. Isso também é uma grande vantagem, pois permite que a Ucrânia se adapte rapidamente às mudanças nas condições do conflito, instalando torres automatizadas e inteligentes onde forem necessárias. E uma vez no lugar, essas torres têm um grande impacto real, não apenas teórico em termos de poder de fogo. O Sky Sentinel já provou seu valor em cenários de combate do mundo real, conforme confirmado por Yuri, um comandante do Grupo de Defesa Aérea da Ucrânia. Em uma entrevista para o Business Insider, ele afirmou que a torre já havia sido implantada em combate real, demonstrando alta eficácia. E enquanto as forças armadas ucranianas não estão dispostas a divulgar muitos detalhes sobre como e onde o protótipo foi usado, Yuri afirmou que ele derrubou com sucesso não menos que 6 drones russos Shahid, com uma média de 100 desses drones voando sobre a fronteira diariamente. A Ucrânia precisa de toda a ajuda possível para mirar e derrubá-los. O Sky Sentinel é mais do que capaz disso.
Ele até ganhou o apelido de Shahid Catcher entre as tropas ucranianas devido à sua incrível eficácia. Além disso, sua velocidade e eficiência permitem derrubar alvos menores. Na verdade, a Media United 24 afirma que ele pode atingir alvos 5 vezes menores que os de Shahid. Assim, mesmo que a Rússia implante mini-drones secretos para tentar contornar as torres, o Sky Sentinel não terá dificuldades em localizá-los e derrubá-los. Além disso, a metralhadora M2 Browning no topo do Sky Sentinel tem um raio de alcance de cerca de 15 km ou pouco menos de 1 milha. Portanto, qualquer drone que entre nesse alcance vai explodir em pleno ar ou será enviado ao chão em questão de segundos. E não são apenas drones que o Sky Sentinel pode lidar. Yuri observa que esta é uma solução custo-efetiva e escalável para defender cidades e regiões de frente de batalha de Shahids, drones de reconhecimento e mísseis de cruzeiro. Até mesmo mísseis de cruzeiro são alvos viáveis para esta torre de inteligência artificial futurista. O Sky Sentinel pode girar a 150 metros por segundo e atingir alvos que viajam até 500 mph. Isso inclui coisas como os mísseis de cruzeiro Caliber e KGH-100 da Rússia. Antes do Sky Sentinel, as torres de metralhadora não conseguiam eliminar esses tipos de mísseis. Os operadores humanos não conseguiam responder e mirar rapidamente nos alvos, mas a inteligência artificial do Sky Sentinel é rápida o suficiente para isso. Isso representa um grande novo desafio para a Rússia, já que as defesas aéreas da Ucrânia seguem melhorando com as torres Sky Sentinel e outras soluções inovadoras fornecidas pelos parceiros do país. Os bombardeios aéreos russos se tornarão menos eficazes e mais desperdiçados. Inúmeros pequenos drones cairão inofensivamente do céu. Mísseis caros falharão em atingir seus alvos. E os recursos da Rússia continuarão a diminuir. O Kremlin terá que reagir de acordo, mas já mudou sua estratégia militar, tanto para se concentrar na guerra aérea e, em particular, nos enxames de drones. Se esses enxames pararem de obter resultados, a Rússia pode descobrir que seus ganhos territoriais, já progredindo lentamente, ficam ainda mais lentos, e suas perdas continuam a se acumular. Não esqueçamos, o país atingiu a triste marca de 1 milhão de baixas no mês passado e está a caminho de perder incontáveis mais tropas e peças de equipamento enquanto a guerra continuar, além de ser forte o suficiente para derrubar mísseis e vários tipos de drones. O Sky Sentinel também tem a notável vantagem de estar pronto para uso imediato, sem a necessidade de qualquer tipo de programas de treinamento para operadores. Esse é o poder da inteligência artificial tradicionalmente, quando uma força militar desenvolve uma nova arma, veículo ou sistema defensivo. Leva tempo para aplicá-lo no mundo real, pois as pessoas precisam ser treinadas em como usá-lo. E se os operadores forem feridos ou mortos em combate, o sistema efetivamente se torna inútil, até que outro operador humano ou uma equipe operacional inteira apareça. Com armamentos com inteligência artificial como o Sky Sentinel, esses problemas não existem. Como mencionado anteriormente, tudo o que os soldados realmente precisam fazer é garantir que a torre tenha uma fonte de energia. Contanto que esteja ligado, não requer nenhuma intervenção ou controle humano adicional. A inteligência artificial com sensores e scanners embutidos faz tudo. Ela escaneia os céus, trava em alvos instantaneamente e dispara com precisão implacável. Devido a isso, a Ucrânia poderia, em teoria, fabricar e implantar dezenas ou até centenas dessas torres ao longo das linhas de frente ou ao redor das principais cidades e vilas, e obter proteção imediata nessas regiões. Em uma guerra onde até o menor atraso ou interrupção pode custar vidas, esse tipo de eficácia instantânea é inestimável. Talvez ainda mais empolgante seja o fato de que o Sky Sentinel foi criado com um design modular, o que abre a porta para possíveis atualizações e variantes no futuro. De fato, disse que os desenvolvedores já buscam outras formas de equipar essas torres de inteligência artificial para missões e funções mais especializadas, com inúmeras possibilidades a considerar. A Ucrânia pode precisar de torres capazes de enxergar mais longe e identificar alvos mais rapidamente do que o modelo padrão. Nesse caso, basta trocar o conjunto de sensores. Ou pode querer atualizar sua inteligência artificial para responder e disparar ainda mais rapidamente.
Se necessário, basta instalar um módulo de processamento mais avançado. Variantes futuras do Sky Sentinel poderiam até ser equipadas com metralhadoras de diferentes calibres ou armas de vários canos, embalando ainda mais poder de fogo para causar ainda mais danos aos alvos russos. Graças ao design modular, essas atualizações serão implementadas rapidamente. Na verdade, novas variantes podem surgir em apenas dias ou semanas, com um componente simplesmente trocado por outro de forma conveniente. A Ucrânia poderia até teoricamente encontrar maneiras de montar Sky Sentinels em torres móveis, ou unificá-los em uma rede mesh com um único sistema de comando centralizado, perfeito para defender locais maiores e importantes, como grandes cidades ou seções disputadas das linhas de frente. Claro, como qualquer outro equipamento militar, o Sky Sentinel não é perfeito. Ele tem suas falhas e apresenta desafios que as Forças Armadas da Ucrânia precisarão reconhecer e superar. Por um lado, apesar de sua velocidade notável, precisão e eficiência, uma torre de metralhadora nunca vai estar no mesmo nível de força que um sistema de defesa aérea baseado em mísseis mais elaborado, como o Patriot. Apesar do Sky Sentinel ser capaz de abater drones e alguns mísseis, alvos maiores como mísseis de grande porte, caças e outras aeronaves provavelmente estão além de sua capacidade. Mas isso não necessariamente importa tanto assim, já que o Sky Sentinel não foi criado para esse tipo de alvo. É um matador de drones, simples e direto, com a vantagem adicional de também ser capaz de derrubar mísseis. Foi projetado para ser apenas uma peça em uma máquina de defesa aérea maior, trabalhando ao lado de outros sistemas e aliviando o fardo de sistemas como o Patriot e o Iris. O TSLM oferece à Ucrânia mais uma camada de defesa, uma alternativa a ser usada quando necessário ou desejado. Gastar mísseis interceptores caros em alvos de baixo valor como Shahids. O outro desafio mais problemático que a Ucrânia precisa enfrentar é a escalabilidade. Fazer e aperfeiçoar um protótipo é uma coisa. Agora, a equipe do Sky Sentinel precisa encontrar uma forma de produzir em massa este sistema, fabricando dezenas de unidades, todas com os mesmos padrões excepcionalmente altos de precisão mecânica. Os sistemas devem ser impecáveis e idênticos, pois até uma pequena falha pode desequilibrá-los e tornar a inteligência artificial muito menos eficaz. Felizmente, isso é algo em que os desenvolvedores já estão trabalhando, com o objetivo de entregar dezenas de torres em uma base mensal. Eles estão confiantes no sucesso. Em entrevista à United 24 Media, o desenvolvedor líder reconheceu que a produção em massa é desafiadora, porém totalmente viável. A Ucrânia é um país extenso, e os ataques russos não se limitam apenas às linhas de frente. Ela frequentemente ataca cidades e vilas distantes com mísseis e drones. Como tal, a Ucrânia enfrenta um enorme desafio logístico em termos de defender todo o seu território dos invasores. Mesmo com a produção em massa, levará muito tempo para fabricar e implantar Sky Sentinels em todos os lugares necessários. Como tal, a Ucrânia precisará ser engenhosa com essas torres, como tem sido com vários outros sistemas de defesa aérea, artilharia e outras peças-chave de hardware militar. Provavelmente vai querer priorizar locais importantes e valiosos, como instalações de energia, bases e postos de comando, bem como cidades e vilas que estão enfrentando bombardeios regulares e repetidos, como Kiev ou Kharkiv. Com o tempo, conforme mais torres chegam, mais lugares poderão aproveitar sua proteção. Isso pode se provar uma adição capaz de mudar o rumo da guerra ao arsenal ucraniano, um contrapeso colossal à persistente ameaça aérea russa. No esquema mais amplo das coisas, esta torre é também outro exemplo surpreendente de tudo que a Ucrânia demonstrou ao longo da guerra até agora. Resiliência, engenhosidade e recursos. Diante de probabilidades insuperáveis, enfrentando um inimigo implacável e avassalador, a Ucrânia teve que repetidamente se aprofundar e encontrar maneiras possíveis para se defender. E embora tenha tido um enorme apoio de aliados em toda a Europa e América do Norte, também teve que olhar para dentro, vindo com suas próprias ideias e desenvolvendo suas próprias armas e sistemas defensivos para resistir à agressão da Rússia. A Ucrânia demonstrou muitos exemplos de inovação surpreendente, e o Sky Sentinel é um dos melhores até agora. Esta torre alimentada por inteligência artificial é eficiente, eficaz
inovadora e econômica. E com mais investimento e desenvolvimento, não há como prever o quão valiosa a adição ela pode se provar ser. Agora, aprenda sobre outra das mais recentes adições da Ucrânia para combater drones em nosso vídeo sobre a aeronave anti-drone Shark. Ou confira nosso recente olhar aprofundado nos 16 generais russos que a Ucrânia eliminou desde que a guerra começou.